libertos da culpa. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Unicamente por meio de Cristo podemos estar em harmonia com Deus, com a santidade. Como, porém, chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia do Pentecoste, quando, convencidos do pecado, clamaram: "Que faremos?" A resposta imediata de Pedro foi: "Arrependei-vos." Noutra ocasião, logo depois, ele disse: "Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados." O arrependimento envolve tristeza pelo pecado e também afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão terrível ele é. Enquanto não nos afastarmos do pecado, sinceramente, não haverá mudança real em nossa vida. Muitos não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem por causa de seus pecados e até mesmo procuram fazer uma reforma exterior, porque têm medo de que seu mau comportamento lhes cause sofrimentos. Mas não é esse o arrependimento de que a Bíblia fala. Essas pessoas lamentam o sofrimento e não o próprio pecado. Esse foi o tipo de tristeza que Esaú sentiu quando percebeu que havia perdido para sempre o direito de ser o primogênito. Balaão, apavorado pela presença do anjo que se colocou no meio de seu caminho, com a espada apontada para ele, reconheceu seu pecado, sim, porque teve medo de morrer. Porém, não se arrependeu verdadeiramente, nem mudou seus planos ou passou a aborrecer o mal. Judas Iscariotes, depois de haver traído seu Senhor, exclamou: "Pequei traindo sangue inocente." A confissão foi arrancada de sua mente culpada por um horrível sentimento de condenação e por imaginar o juízo que o estava esperando. As consequências o enchiam de pavor. Mas não houve em seu coração uma profunda tristeza por haver traído o inocente Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Faraó, quando sofria as consequências dos juízos de Deus, reconhecia seu pecado para escapar aos castigos prometidos, mas voltava a desafiar o céu logo que as pragas cessavam. Todos esses indivíduos lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado.
Quando, porém, o coração permite que o Espírito de Deus o influencie, a consciência é despertada e o pecador consegue enxergar um pouco da profundeza e santidade da lei de Deus, base do seu governo no céu e na terra. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas, ilumina também os segredos do coração e revela as coisas ocultas das trevas. Apodera-se da pessoa um senso de culpa. O pecador percebe sua própria condição, começa a enxergar a justiça do Senhor e experimenta um sentimento de horror em sua própria culpa e impureza diante daquele que conhece tudo que vai dentro do coração. Vê o amor de Deus, a beleza da santidade, o prazer da pureza. Tem grande desejo de ser purificado e poder ser aceito na comunhão do céu. A oração de Davi, depois de sua queda, ilustra como é a verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e completo. Não fez qualquer esforço para diminuir seus erros, nenhum desejo de escapar ao julgamento que o ameaçava inspirou a oração que fez. Reconheceu que era grande a sua culpa, viu a contaminação de sua mente, aborreceu o pecado. Pedia somente o perdão, mas queria receber também um coração puro. Tinha enorme desejo de desfrutar o prazer da santidade, ser novamente aceito na presença de Deus. Este foi o modo como ele se expressou. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas culpas Ele apaga. Feliz aquele que o Deus eterno não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do Teu amor. Lava-me de toda maldade e limpa-me do meu pecado. Purifica-me de todas as minhas culpas e apaga meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados estão sempre diante de mim. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da Tua salvação e faze que o meu